Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de matemática do sexto ano. Sou o professor Lucas e hoje nós vamos falar de multiplicação de números racionais positivos na forma decimal finita. Vamos lá? Então, antes da gente falar da multiplicação de números decimais, vamos lembrar um pouquinho sobre a multiplicação, o algoritmo, o método da multiplicação, né? Então, a multiplicação é uma das operações matemáticas básicas. Ela é uma evolução natural da adição, pois é definida de modo que represente a soma de determinado número de conjuntos que possuem a mesma quantidade de elementos. Por isso que é importante, pessoal, para a gente dominar a multiplicação, a gente também dominar a adição, fazer exercícios, treinar bastante, entendeu? Para que a gente possa ter esse domínio também. Elas estão extremamente ligadas, a adição está extremamente ligada com a multiplicação, beleza? Então, você lembra os termos da multiplicação? E aí? Na multiplicação a gente tem alguns elementos. Quais são esses elementos? Então, eles são conhecidos, pessoal, como fator e produto. Por isso que toda vez que a gente falar em produto na matemática, não é aquele que fica na loja, não. A gente vai estar se referindo a uma multiplicação de números, beleza? Então, vamos ver aqui, 2 vezes 5 é igual a 10, certo? Então, nesses elementos aí, o 2 e o 5 são o quê? O 2 e o 5 são os fatores, ok? E o resultado a gente chama de produto. Vale destacar uma propriedade aí, pessoal, que é a propriedade comutativa. O que é a propriedade comutativa? Diz o quê? Se você altera a ordem dos fatores, o resultado, o produto, não se altera, ok? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, 2 vezes 5 é igual a 5 vezes 2. Essa propriedade também está presente na adição. Se você soma dois números, o resultado não se altera se você mudar a ordem, beleza? Muito bem. Então, números decimais, pessoal. Os números decimais são números racionais não inteiros expressos por vírgulas e que possuem casas decimais. Por exemplo, um número, a gente lê esse número como 1 inteiro e 54 centésimos, 1,54. Então, esse número, pessoal, à direita da vírgula, ele possui dois algarismos, ok? O próximo exemplo é 4,6 ou 4 inteiros e 6 décimos. A parte inteira é o 4 e a parte decimal é o 6. Uma coisa importante, pessoal, dizer sobre esses números decimais é que as casas decimais são contadas a partir da vírgula. Então, a partir da vírgula para a direita do número, nós vamos contar, cada número é uma casa decimal, certo? No exemplo que eu falei, 1,54 ou 1 inteiro e 54 centésimos, nós temos o quê? À direita desse número, a partir da vírgula, nós temos o 5 e o 4, ou seja, ele possui duas casas decimais, ok? São os décimos e o centésimo. Já o 4 inteiros e 6 décimos, a partir da vírgula para a direita, nós temos uma casa decimal, ou seja, um número que ocupa a posição, a casa dos décimos, beleza? Vamos ver um exemplo aqui, A partir daí a gente tem que lembrar também que cada número ele ocupa uma casazinha, certo? Por exemplo, à esquerda da vírgula nós temos a parte inteira. Essa parte inteira está representando a unidade inteira, certo? E a partir da direita da vírgula nós temos o quê? O 4 nesse número, certo? Ele ocupa a posição dos décimos, certo? O 1, centésimo, o 3, milésimo e 2, décimos de milésimo. Então, a gente viu numa aula anterior como ler esse número, né? A gente pode ler 2 inteiros, 4.132 décimos de milésimos, ou então ler cada parte desse número, ok? Então, à direita da vírgula nós temos 4 números, ou seja, 4 casas decimais. Tudo bem? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre multiplicação de números decimais. A gente já sabe o que faz a multiplicação, os elementos da multiplicação e o que é um número decimal, certo? Então, para multiplicar os números decimais, efetuamos a operação como se fossem números naturais, da forma que você aprendeu.
né? Depois consideramos o número de casas decimais do produto, da resposta, certo? Igual à soma dos números de casas decimais dos fatores. Então, ó, o que está dizendo aí? Para você multiplicar números decimais, esquece a vírgula. Não se preocupa com a vírgula, você multiplica esquecendo a vírgula. Você só vai se preocupar com ela quando nós formos olhar lá no resultado, beleza? Vamos ver um exemplo aqui, ó. 2 inteiros e 43 centésimos vezes 3 inteiros e 1 décimo, ou 2,43 vezes 3,1. Então vamos fazer essa multiplicação aí, ó. Então o que foi falado aí? Esquece a vírgula. Pensa que é 243 vezes 31, certo? Essa conta você já sabe fazer. Esquece a vírgula. Então, como é que nós vamos resolver essa multiplicação aí? Lembra que nós vamos começar da direita para a esquerda, começando com o 1. Então, nós vamos fazer, ó, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, pessoal, 4. E 1 vezes 2, 2, beleza? Agora, nós vamos para o próximo número à esquerda, beleza? Então, ó, o próximo é o 3. Nós vamos multiplicar cada número que está em cima por 3, beleza? 3 vezes 3 vai dar 9. Agora, perceba que quando você colocar esse 9, você não vai colocar ele embaixo do 3, não. Lembra que você tem que deslocar uma casa para a esquerda? Para você não esquecer, coloca o sinalzinho de mais embaixo do 3, beleza? Então, a resposta, o 9, 3 vezes 3, tem que estar embaixo do 4, beleza? 3 vezes 4 vai dar 12. Eu vou colocar o 12 de uma vez? Não, né? A gente vai colocar o 2 e vai levar 1 em cima do 2, certo? Então, 3 vezes 2 dá 6, mais 1, 7, ok? Terminou? Não, agora a gente vai fazer a adição, beleza? Coloca nosso traço e nós vamos somar, ó. 3 mais nada, 3. 4 mais 9, pessoal. 4 mais 9 vai dar 13. Eu vou colocar o 3 embaixo e vou levar a dezena, certo? Então, vai ficar 1 mais 2, 3, mais 2, 5, beleza? E o 7 mais nada dá 7. Terminou? Beleza. Agora sim que eu vou me preocupar com a vírgula. Perceba o quê, ó? Que 2,43 possui duas casas decimais, ou seja, a direita da vírgula tem dois números, ok? Duas casas decimais. E o 3,1 tem uma casa decimal. Então, agora a gente vai contar essas casas. Duas casas mais uma casa decimal vai dar 3 casas decimais. Então, lá na nossa resposta, pessoal, nós vamos andar com a vírgula 3 casas decimais, ou seja, 3 números. Então, a vírgula ela tem que estar entre o 7 e o 5. Observe aí, ó, que à direita da vírgula nós ficamos com 3 casas decimais, beleza? Então, para você multiplicar números decimais, não esqueça, você vai multiplicar normalmente, esquecendo que tem a vírgula e só vai contar as casas decimais lá na resposta, beleza? Muito bem, então logo 2,43 vezes 3,1 vai dar exatamente 7 inteiros, 533 milésimos. Muito bem. Então, por exemplo, aqui, pessoal, Leonardo comprou um videogame em 8 prestações de R$ 105,80. Qual o valor total que ele pagou pelo aparelho? Então, observe, pessoal, que a prestação é o valor que ele paga por mês, certo? E o valor e o total de prestações são 8, ok? Então, para saber o total que ele vai pagar, o final, né, nós vamos pegar R$ 105,80 e multiplicar por 8, que é o total de prestações, beleza? Então, nós vamos multiplicar normalmente, pessoal. Esquece que R$ 105,80 tem vírgula, esquece. Nós só vamos se preocupar com ela lá na resposta, beleza? Então, nós vamos multiplicar normalmente. 8 vezes 0 dá 0, certo? 8 vezes 8, pessoal, dá 64. Eu não vou colocar o 64 direto. Nós vamos colocar o 4, certo? E nós vamos elevar o 6 em cima do 5. E vamos multiplicar. 8 vezes 5 vai dar
40. 40 mais 6, 46. A mesma coisa, não vou colocar o 46 de uma vez. Vou descer o 6 e vou levar o 40 em cima do zero. Então, pessoal, 8 vezes 0 dá 0, mais o 4, 0 mais 4 vai dar 4, certo? E 8 vezes 1, 8. Então, ó, agora sim, nós vamos contar. Observe que R$ 105,80 tem duas casas decimais. E o 8 não tem nenhuma. Então, duas casas mais nenhuma casa vai dar 2. Então, lá no nosso resultado, né, nós vamos andar, né, a vírgula vai se deslocar duas casas decimais, certo? Então, a vírgula vai ficar entre o 6 e o 4. Então, o total que ele pagou, o preço total é de R$ 846,40, beleza? Então, ó, multiplicação por 10, por 100, por 1.000 e assim por diante, pessoal. Como é que a gente pode fazer de forma prática? Então, para multiplicar por 10, por 1.000, por 100, né? Nós vamos deslocar a vírgula para a direita, 1, 2, 3 casas decimais, de acordo com os zeros desse número. Então, por exemplo, aqui, ó, para multiplicar 3,75 vezes 10, como 10 tem um zero, pessoal, a vírgula ela vai se deslocar uma casa para a direita, ou seja, ela vai andar um número para a direita, certo? Então, a gente pode fazer do método usual, colocar o 3,75 vezes 10 e vai dar a mesma resposta, 37,5, ok? Agora, se a gente fosse multiplicar por 100, toda vez que a gente multiplica por 100, para a gente fazer de forma prática, a gente só anda a quantidade de zeros que tem o 100, duas casas para a direita, beleza? Então, 3,75 vezes 10, você anda, vezes 100, você vai andar duas casas para a direita, beleza? Muito bem. Então, nós vimos nesta aula, pessoal, os elementos da multiplicação, que são fator e produto, certo? E a ordem desses fatores não vai alterar o produto, a propriedade comutativa. E o que são números decimais e suas casas. Então, é importante lembrar também que os números, cada número, ele ocupa uma posição e que essa posição é diferente, né? Dependendo da ordem desse número, certo? Então, ó, e também nós vimos como multiplicar números decimais. Basta esquecer que tem a vírgula e você só vai se preocupar com ela quando a gente for colocar no resultado, beleza? Que nós vamos somar as casas decimais para colocar no resultado, beleza? E também como multiplicar de forma prática por 10, por 100, por 1.000 e assim por diante, beleza? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que tenham gostado. Não esqueçam de acessar o portal Eduque da Secretaria de Educação e até a próxima. Tchau!